O núcleo do mecanismo que mais sabota o indivíduo moderno é a clássica cena de acordar no meio da madrugada com o coração batendo forte, incapaz de voltar a dormir. Não é um trauma esquecido te visitando. É um grito de socorro do triângulo das sombras: insulina, cortisol e ansiedade. O despertar no sobressalto, o caso de Roberto, um empresário de 48 anos, descontava o estresse diurno em jantares ricos em massas e álcool. Todas as noites, pontualmente às 3 horas da manhã, acordava em pânico, com a mente rodando problemas profissionais, o culpado. Sua hiperinsulinemia basal, o elo oculto. Estresse crônico e insulina basal. Estresse crônico inunda o sangue de cortisol. O cortisol é um glicocorticoide. Ele joga açúcar no sangue para você ter energia para lutar ou fugir. Como a glicose sobe devido ao estresse, o pâncreas é obrigado a bombear insulina continuamente, gerando insulina basal cronicamente alta. A engrenagem da insônia na homeostase. O cortisol cai à noite para a melatonina, hormônio do sono, subir. Quando Roberto jantava carboidratos, a insulina subia à noite junto com o cortisol do estresse, bloqueando a melatonina. Às 3 horas da manhã, a glicose despencou pela alta da insulina. O cérebro entrava em pânico por falta de energia e dispara um choque de adrenalina para o fígado soltar açúcar. Esse choque te acorda no susto de madrugada. A preocupação mental não causou despertar. A biologia disparou adrenalina e o seu cérebro, acordado no susto, procurou um boleto para se preocupar. 3. A trava bioquímica do emagrecimento, a insulina alta dita o destino das gorduras, inibe a LSL-lipase sensível ao hormônio. A enzima que queima a sua gordura estocada é completamente desligada pela insulina. Ativa a LPL-lipoproteína lipase, a enzima que armazena energia dentro das células de gordura é ligada no máximo. Você engorda, mas suas células passam fome, resultando em cansaço crônico e vontade de comer doces no dia seguinte, com certeza. A insônia das 3 horas da manhã é um sofrimento silencioso que afeta milhões de pessoas. E a grande maioria acredita que está enlouquecendo ou sofrendo de um transtorno psicológico incurável. Quando, na verdade, estão sendo vítimas de um sequestro metabólico. Vamos desmistificar esse triângulo das sombras com profundidade fisiológica, mostrando que o pânico noturno tem um endereço bioquímico exato. Você abre os olhos de supetão. O quarto está escuro, a casa está silenciosa, mas o seu coração está acelerado. Você olha para o relógio, 13h15 da manhã. O sono desapareceu completamente, substituído por uma clareza mental aterrorizante e uma torrente de pensamentos ansiosos sobre contas a pagar. Problemas no trabalho ou arrependimentos do passado. Por muito tempo, a psicologia convencional tratou esse despertar noturno como uma manifestação do inconsciente e o senso comum. Moderno consome carboidratos densos e processados do momento em que acorda até a hora de dormir. Essa dieta mantém o pâncreas bombeando insulina constantemente. O problema central é a inflexibilidade metabólica. Um corpo saudável, durante o jejum noturno, deveria fazer uma transição suave. Parar de queimar a glicose do jantar e começar a queimar a própria gordura corporal para manter o cérebro funcionando enquanto dorme. Mas, se a sua insulina basal está cronicamente alta, essa transição é bloqueada. A insulina é o hormônio do armazenamento. Enquanto ela estiver alta na corrente sanguínea, a porta das suas reservas de gordura permanece trancada. O que acontece então por volta das 2 horas ou 3 horas da manhã? O estoque de glicose no sangue acaba. O seu cérebro, um órgão que consome 20% da energia do corpo, entra em desespero energético. Ocorre uma hipoglicemia noturna. Para o seu tronco cerebral primitivo, falta de energia no meio da noite significa uma coisa: risco iminente de morte. Segundo vértice, o despertador do pânico, adrenalina e cortisol ao detectar a queda vertiginosa do combustível. O cérebro aciona o botão de pânico.
Ele envia uma ordem expressa para as glândulas adrenais acima dos rins: joguem tudo o que tiverem no sangue agora para forçar o fígado a fabricar açúcar. As adrenais disparam uma bomba dupla. Adrenalina, uma onda de choque que acelera os batimentos cardíacos. Dilata as pupilas e tensiona os músculos. Cortisol, o hormônio do estresse. Cortisol não é inerentemente mau. Ele é projetado para nos acordar suavemente de manhã. Mas um pico massivo às 3 horas da manhã funciona como uma injeção de estimulante direto na veia. É exatamente por isso que você acorda subitamente. Você não acordou porque estava ansioso. Você acordou porque o seu corpo teve que injetar adrenalina no seu sangue para salvar o seu cérebro de um apagão hipoglicêmico. Hormonal perfeita. 3. De um lado, temos o cortisol ação, dia, vigília. Do outro, a melatonina reparo, noite, sono profundo. Regra biológica inquebrável. Quando um sobe, o outro obrigatoriamente desce. Quando o alarme da hipoglicemia dispara e o cortisol inunda o seu sistema às 3 horas da manhã, a produção de melatonina é instantaneamente aniquilada. A arquitetura do seu sono é destruída em segundos. Mesmo que você consiga fechar os olhos depois de horas rolando na cama, você não voltará às fases. O terceiro vértice, o sequestro da melatonina, o ritmo circadiano humano, funciona como uma gangorra. Profundas e restauradoras do sono, sono REM e sono de ondas lentas. Você acordará no dia seguinte exausto, inflamado e com desejo incontrolável por mais carboidratos, reiniciando o ciclo de destruição. 4. A ilusão psicológica, porque pensamos em problemas às 3 horas. Aqui entra a magia obscura da mente humana. Você acordou por uma razão puramente química, falta de glicose e pico de adrenalina. Seu coração bate forte, sua respiração é curta. Sua mente consciente desperta no meio dessa tempestade. E tenta encontrar um culpado. O cérebro não consegue processar o pensamento. Minha glicose caiu por causa do macarrão de ontem à noite. Em vez disso, ele vasculha o seu banco de memórias em busca de ameaças que justifiquem aquele estado físico de pânico. De repente, o e-mail não respondido, a discussão no trânsito ou o medo de envelhecer parecem monstros insuperáveis. A mente cria um drama psicológico para justificar um trauma fisiológico. Entender isso é o primeiro passo para a libertação. 5. A postura estoica na madrugada, a filosofia estoica de Sêneca e Marco. Aurélio nos convida a separar a realidade objetiva das impressões subjetivas. Quando você acordar às 3 horas da manhã com o coração acelerado, a prática não é tentar resolver a sua vida naquele momento. O mestre de si mesmo reconhece: isso não é a realidade desmoronando. Isso é apenas um evento bioquímico passageiro. É cortisol e adrenalina. Eu não vou dialogar com a minha ansiedade agora. A verdadeira gestão da mente à noite. Começa no prato de comida durante o dia. Para desativar o triângulo das sombras. Você precisa ancorar a sua última refeição em proteínas de alto valor biológico e gorduras ancestrais que sustentam a energia. Linearmente e aplicar um jejum circadiano que permita a insulina baixar, devolvendo ao corpo a capacidade natural de usar a própria gordura como lenha constante durante o sono. O leitor vai parar de se culpar por não conseguir desligar a mente e vai entender que a insônia dele é, na verdade, um problema mecânico de gestão de energia no corpo. Isso traz um alívio psicológico imenso. Como você quer seguir a partir daqui? Com certeza, creonice. Este é um dos capítulos mais libertadores do seu e-book. A insônia das 3 horas da manhã é um sofrimento silencioso que afeta milhões de pessoas. E a grande maioria acredita que está enlouquecendo ou sofrendo de um transtorno psicológico incurável, quando, na verdade, estão sendo vítimas de um sequestro metabólico. Vamos desmistificar esse triângulo das sombras com profundidade fisiológica, mostrando que o pânico noturno tem um endereço bioquímico exato. Você abre os olhos de supetão. O quarto está escuro.
A casa está silenciosa, mas o seu coração está acelerado. Você olha para o relógio 3h15 da manhã. O sono desapareceu completamente, substituído por uma clareza mental aterrorizante e uma torrente de pensamentos ansiosos sobre contas a pagar, problemas no trabalho ou arrependimentos do passado. Por muito tempo, a psicologia convencional tratou esse despertar noturno como uma manifestação do inconsciente, e o senso comum atribuiu puramente ao estresse. No entanto, a soberania biológica nos obriga a olhar para a sala de máquinas do corpo. Esse despertar abrupto não é um defeito psicológico. É um alarme de emergência fisiológico perfeitamente orquestrado. Ele é gerado pelo que chamamos de triângulo das sombras, a interação letal entre insulina, adrenalina, cortisol e melatonina. 1. O primeiro vértice, a armadilha glicêmica e a insulina basal alta, tudo começa muitas horas antes de você ir para a cama. O indivíduo moderno consome carboidratos densos e processados do momento em que acorda até a hora de dormir. Essa dieta mantém o pâncreas bomba de insulina constantemente. O problema central é a inflexibilidade metabólica. Um corpo saudável, durante o jejum noturno, deveria fazer uma transição suave, parar de queimar a glicose do jantar e começar a queimar a própria gordura corporal para manter o cérebro funcionando enquanto dorme. Mas, se a sua insulina basal está cronicamente alta, essa transição é bloqueada. A insulina é o hormônio do armazenamento. Enquanto ela estiver alta na corrente sanguínea, a porta das suas reservas de gordura permanece trancada. O que acontece então por volta das 2 horas ou 3 horas da manhã? O estoque de glicose no sangue acaba. O seu cérebro, um órgão que consome 20% da energia do corpo, entra em desespero. Energético. Ocorre uma hipoglicemia noturna. Para o seu tronco cerebral primitivo, falta de energia no meio da noite significa uma coisa: risco iminente de morte. 2. O segundo vértice, o despertador do pânico, adrenalina e cortisol ao detectar a queda vertiginosa do combustível. O cérebro aciona o botão de pânico. Ele envia uma ordem expressa para as glândulas adrenais acima dos rins: joguem tudo que tiverem no sangue agora para forçar o fígado a fabricar açúcar. As adrenais disparam uma alerta e joga adrenalina no seu sangue para salvar o seu cérebro de um apagão hipoglicêmico. 3. O terceiro vértice, o sequestro da melatonina, o ritmo circadiano humano funciona como uma gangorra hormonal perfeita. De um lado, temos o cortisol ação, dia, vigília. Do outro, a melatonina reparo, noite, sono profundo. Regra biológica inquebrável: quando um sobe, o outro obrigatoriamente desce.